Olá, boa tarde. Meu nome é Francisco Luciano. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso quadro Casamentos, Encantos e Requintes. Hoje o nosso tema é casamento no campo ou casamento na cidade. Um dilema que muitos noivos enfrentam ao pensarem nessa opção inovadora que é o casamento no campo. Cada vez mais, uma tendência cada vez maior em relação aos noivos que pretendem se casar. Tá? Então nós resolvemos ajudar um pouco os nossos queridos noivos, oferecendo para eles algumas reflexões de alguns problemas e algumas dificuldades que podem ocorrer em relação a uma opção ou a outra. Tá? Então vamos falar agora sobre alguns aspectos que podem ser afetados pela escolha de casamento no campo ou casamento na cidade. Então vamos falar primeiro das fotos. Quando você fala em fotografia de casamento e pensa num casamento realizado em um ambiente campestre, perto da natureza, é evidente que a luz do sol vai ajudar muito as fotos a criar um brilho especial nas fotografias do evento, tá? E além disso, você tem a vantagem de nos casamentos no campo você ter o fundo de quadro bem verde, né? Árvores, flores, isso vai tornar as fotos certamente muito mais atraentes, certo? Bem, outra questão que envolve essa escolha, o ambiente, tá? O contexto onde se realiza o casamento. Aí nós temos algumas questões que precisamos abordar. Então, por exemplo, a escolha pelo casamento junto à natureza possibilita, na maioria das vezes, uma pegada de um casamento mais informal. Muitos noivos têm essa característica, dizem que é a cara deles, né? Um casamento mais informal. Então, é muito comum você ter piscina em locais campestres, você ter campos de futebol. Então você pode optar por essa alternativa e oferecer aos seus convidados uma cerimônia, uma festa muito mais tranquila e informal. Outra questão é a tranquilidade, né? Tranquilidade, que é um ponto a mais para o casamento no campo. O casamento campestre, eles geralmente são em ambientes mais tranquilos, mais silenciosos, com menos barulho, mais contato com os pássaros, com animais, com a natureza. Então isso acaba trazendo um ponto de vantagem. Você tem um ambiente urbano, você vai ter lá um barulho, um carro de som, por exemplo, fazendo propaganda eleitoral, né? Você vai ter algumas dificuldades que podem afetar um pouco o seu casamento, que já no casamento no campo você não vai ter, né? Bom, outra questão, cerimônia. Aí nós temos algumas questões a serem abordadas. Muitos casais querem fazer sua cerimônia dentro do templo, da igreja. Então você vai ter aí no campo uma certa dificuldade, porque em muitas ocasiões esse casamento na igreja, o templo se localiza longe do local onde vai ser realizada a cerimônia. Tá? Agora, no casamento urbano é mais fácil, é mais comum acontecer de o casamento o templo onde será realizada a cerimônia, estar próximo do local, né? Porque é um ambiente urbano e normalmente os templos se localizam em ambientes urbanos. Tá? Uma vantagem da cerimônia, quando você opta por casamento no campo, você pode fazer o casamento ao ar livre. Então nós temos a opção de você realizar o contato com a luz do dia, tá? Sem nenhuma cobertura. Isso é uma opção maravilhosa que o ambiente interno de um casamento na cidade não propicia, tá? Agora, você tem que levar em conta outro ponto desfavorável, por exemplo, o tempo instável. Você não tem como garantir que naquele dia da cerimônia que você agendou, que marcou, que o tempo vai estar bom, que vai estar sol. Mas essa questão você pode resolver mantendo um plano B. Olha, se acontecer isso, a gente tem lá um local coberto, a gente pode fazer o evento. E outra questão da cerimônia ao ar livre é que, no caso de casamento no campo,
você vai certamente vai ser melhor fazer essa cerimônia durante o dia, para aproveitar a luz do sol. Essa é a ideia, tá? Agora, já no casamento na cidade, de qualquer forma, você vai poder fazer o casamento em qualquer horário, seja de dia ou de noite, tá? Uma outra questão que nós temos que abordar em relação a essa escolha é em relação aos convidados. Vantagem assim, inigualável dos casamentos no campo. Os convidados vão ficar à vontade, geralmente os espaços no campo são abertos, são grandes, e os convidados podem circular à vontade, podem se sentir bem, como se estivesse num ambiente externo, tá? É uma questão que os casamentos, os ambientes urbanos não propiciam, tá? E outra questão é a novidade, você vai trazer uma novidade para a maioria dos convidados. Muitos deles nunca participaram de um casamento numa chácara, né, ou numa praia. Então isso vai trazer para esses convidados algo novo, que também vai ser uma atração para que eles possam ficar mais motivados a comparecer, né, e animados. Bem, outra questão é acesso. Nós temos que pensar em custo, pensar em fornecedores. Você vai contratar um fornecedor que é da sua escolha, você já está de olho naquele fornecedor há muito tempo, tal, só que ele está distante do ambiente que não é o urbano. Aí, com certeza, ele vai cobrar um pouco mais para você ter o serviço dele num local um pouco mais distante, certo? Então, é uma questão que tem que se levar em conta, tá? Já estando na cidade, você vai ter essa facilidade dos fornecedores estarem perto da sua localidade. Muito provável que isso aconteça. Outra questão em relação ao acesso, convidados, gente, é preciso pensar nos convidados. Primeira questão, vamos analisar de onde vem a maioria dos seus convidados. É de uma cidade, de um local, ou é perto de onde vai ser feita a cerimônia, ou eles têm que viajar, como é que fica? Tem que pensar nisso, tem que pensar nesse conforto dos convidados. É lógico que se for uma família, né, um grupo pequeno de pessoas, tudo bem, mas se a maioria ficar longe, aí você vai ter que pensar nessa dificuldade, tá certo? Aí, se vários morarem longe, você teria a possibilidade de contratar uma van, alugar um ônibus, né, para trazer o pessoal. É até uma opção interessante essa, porque os convidados chegam em conjunto, se divertem, brincam, especialmente na saída, né? O pessoal já bebeu alguma bebida, está mais alegre e tal, e vão se divertir em conjunto, né, sem ter que se preocupar com dirigir, etc. Outra questão, van, precisamos pensar, o Uber, verifiquem se onde vocês contrataram para realizar o seu casamento, o Uber chega, que muitos convidados preferem vir de Uber ou táxi, e verifiquem se existe esse acesso, se os motoristas de Uber vão até aquele local para atender os seus convidados, especialmente na saída, na volta, né, no término da cerimônia, tá? Horários e etc. de atendimento do Uber naquela região. Outra questão, cardápio. Nós precisamos pensar em cardápio nessa opção. Quando eu opto por um casamento no campo, eu já posso pensar num cardápio um pouco mais rústico no sentido de não muito sofisticado, mas com qualidade, alimentos bons, mas com qualidade, mas algo mais rústico. Por exemplo, um churrasco, que cai muito bem com o ambiente de campestre, né? Mas isso não obsta, né, de você poder escolher um cardápio mais refinado, mais fino, dentro do campo, isso não tem problema, tá? Uma outra coisa é a questão do clima, né? Sempre leva em conta natureza, árvore, sempre o ambiente no campo é um pouco mais frio, leva em conta isso, tá? A escolherem, sempre é uma questão mais fria. Então você vai ter que se preocupar com datas, para saber datas e horários, né, do seu casamento e a época do ano. Você tem que fazer um bem bolado dos 3 elementos para que você possa fazer essa escolha. Uma outra coisa, um pouco prosaica, mas são os insetos. Tem que pensar que casamentos no campo às vezes pode
pode ter alguns lugares que tem lá pernilongos, etc. Então é bom verificarem isso antes para saber se naquela localidade você tem esse problema com insetos. É lógico, você vai ter os animais que são do local. Afinal de contas, nós estamos invadindo a área deles, né? E nesse caso você vai ter não tem como você evitar, mas excesso de insetos pode atrapalhar o seu casamento. Outra questão é o dia da noiva, né? O dia da noiva, então, ele tem essa vantagem em relação ao casamento do campo, que geralmente os casamentos, os locais, os espaços que são urbanos, eles não oferecem um espaço para a noiva se arrumar. E às vezes é uma coisa super interessante a noiva ter lá, fazer a maquiagem no local do casamento. Então pensem nesse aspecto. Se o teu plano for fazer o dia da noiva no local do evento, a opção pelo casamento no campo é uma boa escolha, tá certo? Outra vantagem que você pode ter dos casamentos no campo seria a possibilidade de muitos deles, né? Muitos não, mas vários sim, vocês poderem escolher um buffet que não seja do espaço. Vocês podem locar só o espaço, que vai ter um custo relativamente menor, porque muitos deles não oferecem nem cadeiras, nada, mas só que você vai ter o custo de alugar todos esses insumos, cadeiras, por exemplo, para imobiliário, para poder compor o ambiente. Aí precisa fazer as contas para ver direitinho o que realmente compensa, tá certo? Uma outra possibilidade que o casamento na cidade não propicia é fazer um after party, né? Uma festa continuada. Para alguns convidados mais próximos, tal, é possível você, contratando, é lógico, com espaço, muitos deles oferecem essa possibilidade, tá certo? Decoração, tá? Decoração é a última coisa que nós vamos falar. Gente, a decoração no campo, ela é um paradoxo, né? Por quê? Os ambientes são maiores, você vai precisar de mais elementos de decoração, mas ao mesmo tempo a natureza já compõe a decoração. Então é uma coisa que se anula, né? Já na cidade, não, você vai ter que ter uma decoração, apesar de ser um espaço menor, mas uma decoração mais intensa, né? Com maior quantidade de elementos. Tá? E ainda mais se você optar por praia, um casamento em praia, aí você pode ser até mais criativo, né? Pegando elementos marítimos para poder compor a sua decoração, ia ficar uma coisa bem legal. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com relação a essas dicas, esses pensamentos, essas reflexões, para que vocês possam fazer uma boa escolha, se vocês querem fazer uma festa de casamento no campo ou na cidade. Muito obrigado e até a próxima.